que vem mantendo uma performance contra o Internacional incrível também. São 12 clássicos, são 12 Grenais, né? Sem o Inter vencer. Enfim, eu acho que vai gerar uma grande expectativa no Brasil todo, esse super clássico, esse super Grenal. Então a gente vai abrir aqui esse nosso debate sobre esse super jogo, mostrando as prováveis escalações de Inter e Grêmio. Vamos começar com o Inter, que é o mandante do jogo no Beira-Rio, no domingo às 4 da tarde. Vamos lá, Marcelo Lomba, Rodinei na lateral direita, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e o Moisés. No meio-campo, o Rodrigo Dourado, Edenilson, o Patrick e o Praxedes. Na frente, o Peglo e o Yuri Alberto. O Peglo vai jogar na ponta direita. Ele que vem entrando super bem nos jogos, né? O Caio tomou o terceiro cartão amarelo e por isso vai desfalcar o Inter nesse jogo de domingo contra o Grêmio. E aí a gente já, rapidinho, já mostra a escalação do Grêmio para eu passar a bola pro Nori e pro Rafa também. A escalação do Grêmio aí na tela para a gente conferir. Olha só. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel possivelmente voltando, Kahneman e o Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Lucas Silva ou Darlan, Alisson, Jean-Pierre, PP e o Diego Souza, que também vive uma grande temporada, um grande campeonato. O Grêmio, que no jogo de quarta-feira não fez uma boa atuação contra o Atlético Mineiro, né? Teve mais sorte do que juízo, conseguiu buscar um empate já no finzinho, no pé direito do canhoto Everton. Mas, enfim, o Atlético Mineiro teve alguns bons momentos no segundo tempo, até para fechar, né, o caixão do Grêmio e sair de Porto Alegre com os 3 pontos. Amigos, o que vamos ver nesse Grenal? Rafa? É bem curioso, né? Porque quando a gente fala do Kudê, esse foi o asterisco, né? De toda a passagem dele à frente do Inter, a questão dos confrontos no Grenais e como esse confronto, pelo tamanho que tem, domina a narrativa. Não só dentro do campeonato estadual, a gente está falando de confronto que se vivenciou na Libertadores, dos confrontos dentro do Campeonato Brasileiro, né, de um dos jogos no primeiro turno. E isso tem uma influência muito grande na tranquilidade para se trabalhar. A grande questão é que o Abel é muito mais envolvido nesse sentido do que o próprio Kudê, né? E aí, do outro lado, o mestre, né, no que é o domínio da semana do Grenal, da influência do Grenal para alavancar o que é um momento irregular da equipe, que é o Renato Gaúcho. Então, agora o confronto, pelo menos, fala de duas entidades, né? É um Abel extremamente respeitado por tudo que conquistou dentro do Internacional e que vai tentar, de certa forma, equilibrar a narrativa, né? Muito mais do que como a equipe A joga, como a equipe B joga. Até porque o momento do Inter é melhor, como foi em outros momentos na temporada, em confrontos contra o Grêmio, e na hora H o resultado não veio, né? Então tem muito mais a ver com como você consegue contagiar, qual a mensagem você passa aos seus atletas para um confronto dessa magnitude, mas que pode modificar completamente, né, o que é essa sequência do Inter no campeonato, modificar o que é o momento do Grêmio, que tem se salvado, como você disse, no jogo contra o Atlético, tem referência recente no jogo contra o Palmeiras fora de casa, tem jogado, desempenhado menos e se salvado, acho que muito pela constância, sim, porque o trabalho é de longo prazo, porque o grupo se conhece, é um time que, bem ou mal, no momento do sacrifício, encontra sempre uma forma de atingir um resultado que não é a derrota, né? O Grêmio é um time difícil de ser batido, mas tem jogado menos do que deveria nesse momento da temporada. Ô Nori, antes de eu bater um papo contigo, a gente vai mostrar as chances de título, né, segundo o matemático Tristão Garcia, e a gente vai mostrar uma arte para o pessoal que está em casa, vocês acompanhem também. O Internacional com 50% de chance de título, o São Paulo com 17%, o Flamengo com 14%, o Atlético Mineiro também com 14%, o Palmeiras com 3% e o Grêmio com 2% de chance, estamos mostrando aí para o pessoal que está em casa. Então o Inter com 50% de chances, nesse momento do campeonato, surge como um grande favorito nessa reta final. Mas clássico local a gente sabe que muda tudo, né, Nori? O que o Inter tem que fazer para manter e chegar à 8ª vitória seguida e o Grêmio fala, para aí, não vai ser em cima da gente, não. O que você está imaginando desse super clássico, Nori? Esse é o clássico para parar o Brasil, né? Eu acho que é o grande clássico do futebol brasileiro, tem ingredientes fantásticos aí envolvidos, tem 2 treinadores que estão entre os maiores da história do Inter, o Abel, campeão mundial, o Renato, campeão mundial como jogador, campeão da Libertadores como treinador, como jogador. O Renato é um símbolo do Grêmio, que tem até estátua lá, e o Abel é um símbolo para o torcedor
colorado. E são ideias de jogo bem diferentes. Eu curto muito isso, Eric e Rafa, quando você tem ideias de futebol diferentes se encontrando, duelos táticos, duelos de estratégia. E são times diferentes, né? O Inter está num momento mágico, fisicamente muito bem, com alternância de ritmo dentro da partida, marcando saída de bola do adversário, explorando contragolpe, jogadores que mudaram de posição e se redescobriram, como o Patrick, jogadores jovens que não vinham sendo aproveitados, que ganharam a chance e cresceram demais, como o Yuri Alberto, o próprio Caio que saiu agora, que o Abel foi buscar na base, Peglo, Praxedes, Rodrigo Dourado voltando a jogar bem. Então é um time que está num momento mágico, conseguiu uma arrancada com base numa estrutura tática muito interessante. E o Grêmio, se tiver a volta da espinha dorsal ali, que começa com Jeromel e Kahneman, com 2 volantes que sabem sair jogando, uma linha de 3 meias atrás do Diego Souza com velocidade, com drible, também volta a ser aquele time que tem controle de jogo, né? Que passa muito, pelo menos na minha visão, pelo Maicon. O Maicon, em campo, é o maior representante da ideia de jogo que o Renato quer. Então vai ser um jogo, assim, daqueles muito bons de se ver, de você sentar no sofá, preparar, estourar uma pipoca ali, curtir, porque vai ser um duelo interessantíssimo e tenso, com a tensão natural de um jogo que para um estado, né, que muda até a composição do ar lá em Porto Alegre. É verdade. E passando para o pessoal que está em casa, né, é incrível assim, porque o Inter vem nessa super sequência de 7 jogos com vitórias, mas o Grêmio também, há 16 rodadas, não perde no Campeonato Brasileiro. É que o Grêmio empatou muito. E a gente sabe que nesse campeonato, quem empata muito acaba não saindo muito do lugar. Mas o Grêmio foi a equipe que menos perdeu no Brasileirão, só tem 3 derrotas. É um time difícil de ser batido. Por mais que a gente tenha visto assim, o Grêmio oscilando no campeonato e por isso estando nessa situação em 6º lugar, até com chances mais remotas de ser campeão, mas é muito difícil ganhar do Grêmio. A prova está nesses números, são só 3 derrotas. Talvez se o Grêmio trocasse 3 empates dos seus 15, hoje estaria junto com o Internacional e talvez esse Grenal fosse decidir quem provavelmente conquistaria o título brasileiro, né? Por isso, assim, não dá muito para a gente fazer prognóstico só em cima da sequência recente do Inter, né, Rafa? Não, porque esse é o desenho do Grêmio. É uma equipe muito difícil de ser batida. Você falou de 16 jogos de invencibilidade, se a gente conta só o Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó. Esse é o exemplo que eu tinha citado, o empate contra o Palmeiras fora, onde passou de time praticamente batido a estar muito perto da vitória na reta final do jogo, né? Parando no Everton, assim como foi contra o Atlético Mineiro. Teve muito perto da derrota e no fim do jogo construiu para fazer até mais de um gol e acabou só conseguindo um empate. Mas é uma equipe muito consciente nesse sentido. E aí eu trago uma outra curiosidade que pende para o lado do Renato, né? Ele tanto tem vantagem nos confrontos diretos contra o Abel como treinador, são 7 vitórias contra 3 do Abel e tem também 3 empates, como ele tem um retrospecto em Grenais superior ao do Abel. Ele tem 9 vitórias e 3 derrotas, com 12 empates, e o Abel tem mais derrotas que vitórias. O Abel tem 5 vitórias pelo Inter em Grenais, mas tem 6 derrotas. Tem 40% aproximadamente de aproveitamento nos Grenais. Isso também pende a parada para o Grêmio. O tempo de casa, essa noção, né, a capacidade de mobilização que ele tem do ambiente em jogos como esse. É muita coisa, né? E o Grêmio tem uma bagagem considerável num confronto contra o seu principal rival. Vamos mostrar então, o Rafa tocou no passado recente, nos últimos Grenais, as vantagens do Renato sobre o Inter e sobre o Abel. Olha só, temos aí o Grêmio 1-0, 0-0 no Campeonato Gaúcho, depois outro empate por 0-0, Campeonato Gaúcho, aí no Brasileirão 1-1, aí depois 2-0 Grêmio, depois 1-0 Grêmio, tudo Campeonato Brasileiro de 2019. Aí a gente vira a página de 2020, 0-0 pela Libertadores, 1-0 Grêmio pelo Gauchão, depois 2-0 também pelo Gauchão, depois Grêmio 1-0 pela Libertadores e o último pelo Campeonato Brasileiro, ainda no primeiro turno, o Grêmio empatou por 1-1 em casa com o Internacional. É realmente, assim, eu falei 12 jogos, né, mas são 11 jogos, né, de invencibilidade do Grêmio sobre o Internacional. É realmente um desempenho assim, muito impactante para essa rivalidade toda, né? Desde 2018 o Internacional não vence o Grêmio. E por falar no Internacional, a gente tem que falar dessa fase incrível do Yuri Alberto, que você viu nascer no Santos, né? É mais um menino da Vila que o Santos manda para o mundo. Tá aí, ó, 22 jogos pelo Internacional, 10 como titular, 11 gols e 1 assistência. São números impressionantes, afora os 3 gols
que ele fez no Morumbi em 8 minutos contra o São Paulo, mas o Inter foi uma atacada cirúrgica do Rodrigo Caetano, então diretor executivo do Inter, quando foi buscar lá no Santos o Yuri Alberto, depois de perder o Guerreiro por lesão, né, Nori? E eu acho que tem uma coisa muito interessante em relação ao Yuri Alberto, até brinquei sobre isso outro dia, em relação ao Abel, né? Brinquei tentando falar sério, porque o Abel foi um zagueiro, todo mundo sabe da história do Abel como jogador, um zagueiro que jogava duro, que chegava junto, e com a experiência que ele tem de ter sido zagueiro e como treinador, Eric e Rafa, eu acho que ele conhece muito bem o que é um centroavante e do que um centroavante precisa. Posso te dar um dado, Nori, te interrompendo? O Abel foi o responsável por revelar o Pedro no Fluminense. Pedro, no Fluminense, exatamente. Até acho que foi numa transmissão dessa semana que eu falei sobre isso, pode ter sido até no pós-jogo, no próprio troca de passes, no jogo do Inter com o São Paulo. E eu citei essa coisa do Abel, foi sim, no caso do Pedro. Foi isso, né, Rafa? Então, acho que isso faz. Esse olhar do treinador tem muito a ver com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um centroavante que ele precisa que alguém crie para ele a situação do gol. É aquele centroavante que põe a bola para dentro do gol. Tem vários tipos de centroavante. Tem o centroavante que resolve sozinho, tem o centroavante que sai da área, faz parede, cria jogada, tem o centroavante que é só bom cabeceador. O Yuri Alberto é aquele cara que ele precisa que a situação seja criada para ele fazer gol. Se tiver um time que jogue para ele fazer gol, ele vai fazer gol. E tem 10 jogos e 11 gols. E muito do resgate dele no elenco do Inter, acho que tem a ver com essa visão do Abel. Do Abel bater o olho, ter conhecimento sobre o jogador e entender como funciona a relação do centroavante com o marcador. E tem 2 jogadores no Grêmio que o Abel também lançou no Fluminense, o Maicon e o Diego Souza, como jogadores de meio campo. O Diego Souza ainda era um jogador de meio campo em 2005 com o Abel. O Abel dirigiu o Fluminense em 2005, em uma das várias passagens do Abel pelas Laranjeiras. E o Maicon também jogaram juntos, os 2 no Fluminense. E o Diego Souza, que vive um grande momento como centroavante agora do Grêmio, que também renasceu nas mãos do Renato Gaúcho. E o Diego Souza falou, né? Deu uma entrevista sobre o Grenal. A gente tem essa resposta dele? Vamos ver então o Diego Souza falando sobre essa invencibilidade em Grenais. O que eles pensam sobre o clássico, pra gente não importa muito. Importa o que a gente vive, o que a gente treina, o que a gente se empenha, o que a gente trabalha para jogar esses jogos. E todos os jogos, né? Principalmente esse. A gente tem uma invencibilidade de 11 jogos difíceis, mas a gente não pensa nisso em momento algum. E ainda mais nesse momento da competição, onde uma vitória nos coloca, sem dúvida, com o sonho de brigar por esse título. Talvez seja o melhor momento do Diego Souza no Grêmio agora, essas últimas rodadas. Aliás, ele vem fazendo um grande campeonato, mas eu acho que nesses últimos jogos ele inclusive fisicamente, ele me parece muito bem, né, o Diego Souza, né, Rafa? Para sustentar uma temporada como essa é marcante mesmo. Por mais que em determinado momento ele tenha pelo menos conseguido uma sombra, né, no elenco, a chegada do Thuram, ainda assim ele jogou bastante em minutagem, né, em tempo dentro de campo. E tem dado uma resposta boa fisicamente também. É claro, não é um cara com a mobilidade do momento lá de trás, quando o Abel o lançou, de quando foi praticamente meia também mais à frente na carreira, mas é um cara com presença de área, é um cara que se adaptou bem a isso, se sente confortável, e para o Renato ter esse jogador com característica de 9, com presença de área, é fundamental nos trabalhos. A gente lembra de Lucas Barrios, a gente lembra do próprio Jael, dentro da disputa do Mundial de Clubes. Não estou aqui falando de jogadores indiscutíveis, mas de caras que desempenham a função. E o Diego faz um 2020/21 memorável, como um camisa 9, né, nessa equipe do Grêmio. Então é o seguinte, Nori, Rafa, é esfregar as mãos, esperar pelo domingo, porque, na minha opinião, talvez esse seja realmente o grande jogo da rodada. Sabe que, Nori, Rafa, ainda no Troca de Passes hoje, a gente vai ter uma presença ilustre do Supla, torcedor do Santos. Ele vai bater um papo com a Karine no Troca de Chutes. Já avisou que está vendo o programa em casa. Então é o seguinte, Supla, troca hoje é rock and roll em tua homenagem. A gente vai